Nós vamos aqui, nossa lição de número 6, vamos dar continuidade e hoje nós vamos falar sobre a quinta trombeta. E semana que vem, permitindo Deus, a gente fala sobre a sexta e sétima trombeta, né? A introdução diz assim: da primeira trombeta até a quarta, o alvo da ira de Deus foi a natureza. Lembrando que, embora a natureza esteja atingida, mas na verdade é que os recursos da sobrevivência humana estão se minguando, né? Estão sendo aniquilados. A ira de Deus é sobre os pecadores que não receberam o seu amado Filho como porta de salvação. Agora, a partir da quinta trombeta, o alvo deixa de ser a natureza e agora passa a ser unicamente os moradores da terra. Então, da primeira trombeta até a quarta, foi tocado as nascentes, foi tocado os rios, foi tocado o sol, foi tocada a lua, foi tocado as estrelas, foi tocada a terra, a relva, as árvores sobre a terra, e tudo isso foi tocado entre a primeira e a quarta trombeta. Agora, o olhar da ira de Deus, e a ira de Deus propriamente, ela sai desse cenário e ela vai agora para aquilo que é o homem. Embora terá um reflexo primeiramente no sol e no ar, mas depois unicamente sobre o homem. Vai ser aqui nessa quinta trombeta que nós vamos nos deparar com esse tema tão debatido, que é: procurarão a morte e não a encontrarão, não a acharão. Nós vamos daqui a pouco ler sobre isso. Mas é importante nós lermos o Apocalipse 9, do verso 1 ao 12, porque é aqui que vai estar toda a quinta trombeta. E todos esses versículos vai falar sobre esse momento, sobre essa atividade que vai vir sobre a terra, uma atividade maligna da parte de Deus, porque é o Senhor quem permitiu o quinto toque da trombeta, e aí nós vamos enxergar, à luz da Bíblia, todo esse cenário. Então, o Apocalipse do 9, do verso 1 ao verso 12, quem pode ler para nós? 9 do 1 ao 12, vamos lá, Liliane, está aí na tua frente aí, o texto. Lê para nós. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E como fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E lhe foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm a testa do sinal de Deus. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E se o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E a aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia uma coroa, semelhante ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinha couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha cauda semelhante à de escorpiões e aguilhão na cauda, e no seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abidom, em grego, e Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais.
Então aqui nós temos esses 12 versículos falando sobre essa quinta trombeta e tudo que vai surgir nesse aspecto. Embora são alguns detalhes, mas que com riquezas, né? Com bastante detalhes, na verdade, profundos daquilo que acontecerá nesse tempo. Então vai nos dizer assim, quando a quinta trombeta é tocada, o texto do Apocalipse nos declara que uma estrela que do céu caiu na terra e foi lhe dado que a chave do poço do abismo. Então nessa primeira parte aqui, quando é tocada a quinta trombeta, então João vai enxergar, João vai ver. E ele vai ver o que? Eu vi uma estrela que do céu caiu na terra. E essa estrela, na verdade, não é a estrela que brilha no céu, né? Na verdade, essa estrela, ela é um demônio. Se entende como é um demônio, assim como Jesus falou que viu ele cair como um raio sobre a terra. Essa é a mesma ideia aqui. Essa declaração já abriu vários debates, pois estrela aqui é uma menção de um ser angelical. O texto quer dizer que um ser angelical caiu do céu na terra para cumprir uma ordem dada pelo Cordeiro. Os debates rodeiam sobre esse ser angelical. Seria ele um ser que está no céu a serviço do Cordeiro, ou seria ele um ser caído? Queda essa que se deu quando Satanás se rebelou contra Deus e levou consigo terça parte dos anjos que com ele estavam. Na maioria das interpretações, este ser angelical, essa estrela, é uma referência ao mesmo ser que Jesus falou em Lucas 10:18 e disse-lhe: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Então, dentro da linguagem do texto, alguns teólogos vão dizer que essa linguagem está no verbo passado. Quando João diz aqui, no capítulo 9, verso 1, e eu vi uma estrela, é como vem à mente dele algo que aconteceu lá atrás, e não algo que estava acontecendo naquele momento. Os verbos utilizados no capítulo 9, verso 1, é verbo do passado, aderindo àquilo que Jesus fala, como eu coloquei aqui na lição em Lucas 10:18. Eu vi, mas quando Jesus diz, eu vi ele caindo, não é que ele tinha caído naquele momento. Ele já tinha sido lançado por terra há milhares de anos atrás. E João agora diz, eu vi ele cair do céu sobre a terra, uma estrela. Essa palavra estrela representa aquilo que reluz. Satanás no céu, antes queda, Lúcifer, anjo de luz. Então estrela aqui não é uma menção a um anjo, não é menção, ou melhor, não é menção a um anjo que está com Deus, que tem anjos no céu, não é uma menção à questão estrelar, uma estrela, mas sim questão a um demônio, ou exclusivamente a Satanás. E aí a esse agora foi dado o quê? Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E essa expressão poço do abismo é interessante, porque o abismo já é profundo. Você pode ter tua casa pode ser num terreno meio que mais abaixo do que a superfície da rua, né? A rua às vezes pode ser mais alta do que o terreno da sua casa, mas se lá tiver um poço, o poço é mais fundo do que o terreno da sua casa. O abismo já é fundo, mas aqui é poço do abismo, é um lugar mais profundo que o abismo. E lá nesse lugar é aonde então vai ser aberto nesse quinto selo esse poço do abismo, que estava trancado, e isso daqui vai ser muito interessante, a gente vai ver no decorrer, esse poço que estava trancado, ele agora vai ser reaberto.
E quem é que vai dar essa chave? Quem vai dar a chave é quem possui a chave. Quem é que possui essa chave hoje? Hoje, Jesus. Olha o que o texto vai dizer em Apocalipse 1, do 17 ao 18. Quem pode ler para nós? 1, do 17 ao 18, Apocalipse. Oi, irmãos. Vamos? Vamos lá, Jamilei, Jamilei. É. Estou vivo para o dia sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus ressuscitou, né? Estou vivo, estive morto, mas estou vivo, né? Fui morto, mas estou aqui vivo para sempre e tenho a chave das mortes do inferno. Nesse momento aqui, o próprio Senhor entrega a Satanás a chave do inferno. A chave do inferno. Para quê? Para que ele, Satanás, venha abrir o poço do abismo. Como Jesus tem poder e autoridade sobre tudo e todos, neste toque da quinta trombeta, ele dará a chave do poço do abismo para que seja aberto. Então, nesse momento aqui, o Senhor vai dar essa autoridade e essa permissão para que o poço do abismo seja aberto, e nós vamos entender plenamente isso, porque o texto vai dizer que há um rei sobre esse gafanhoto. E aí nós vamos entender o que é isso. Então vai ser dada autoridade para que esse poço seja aberto e venha acontecer a ira que está programada para essa quinta trombeta. Então nessa primeira parte, eu acho que não fica dúvida, né, sobre a estrela é um anjo caído. O anjo caído é aquele que Jesus fala lá em Lucas 10, 18, né? Que é o próprio Satanás. Este agora recebe essa chave que ele perdeu na morte e ressurreição do Cristo. Foi me dado, né? A chave da morte. Eu tenho a chave das mortes do inferno. Uma vez que Jesus diz eu tenho, é porque a princípio ele não tinha, né? Mas agora ele está dizendo eu tenho. A estrela que vai cair do céu ou é a chave? A estrela. Porque a estrela, eu vi uma estrela que caiu do céu, na terra. Simbólico. Alusivo à queda de Satanás. Que Jesus também disse, eu vi ele caindo do céu como um raio. Mas simbólico, então, né? Porque ele já está caído. Já está caído, simbólico. Na verdade é uma referência. Jesus está o identificando. Quem é que vai abrir o poço? É ele que vai abrir o poço. Porque ele não tem, nem sobre a casa dele, ele não tem poder. O poder está na mão de Jesus. Correto, Né? Porque na grande verdade não é a casa dele, é a condenação dele. Faz parte da condenação dele. Jesus disse que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Então, senhor? Entendi, correto. Então vamos lá, o poço do abismo. De acordo com o Salmo 55, verso 23, lê para nós, irmã Liliane, 55, 23 de Salmo. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. O salmista está fazendo menção que o abismo é onde estão os pecadores, lugar de perdição, aonde estão os perdidos. Agora, olha que interessante. Jesus vai expulsar o demônio do gadareno, né? Aquele moço gadareno. Há uma legião de demônios naquele moço, né? E aí, capítulo 8, verso 31 de Lucas. Olha o que os demônios, aquela legião, vai falar para Jesus. E rogaram-lhe que não os mandasse para onde? Para o abismo. O abismo é onde, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco,
O abismo é onde anjos caídos estão, não todos, né? Mas anjos caídos estão trancados. É um lugar de prisão. E aquela legião olha para Jesus e diz: não nos lance no abismo, mas permita-nos que entremos nesses porcos. Não nos tire dessa província. E aí Jesus vai permitir. Porque o abismo é um lugar de prisão, de demônios. Uma terça parte dos anjos caiu com Satanás naquele dia, né? Foi na rebelião contra Deus. E algumas partes estão guardadas ali, outras não, né? É uma referência ao próprio inferno. Um portal será aberto na quinta trombeta entre o mundo e o lugar de demônios. Então, naquele dia, na quinta trombeta, no período da grande tribulação, esse portal vai ser aberto entre o mundo dos demônios, que estão trancafiados no inferno, nesse poço do abismo, e entre o mundo, planeta Terra, onde estão os moradores, né, que não aceitaram a salvação em Jesus. É bom lembrar que sim, alguns demônios estão presos, não todos. Esses aqui saíram, e só saíram porque estavam presos. Observe o que está escrito em Judas 1, verso 6. Lê para a gente, Ana. Judas 1,6, fazendo favor. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então Judas está fazendo uma referência ao que aconteceu aos anjos caídos. Então o que aconteceu? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, o céu, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então existe demônios que estão aprisionados, estão presos nesse abismo ou no poço do abismo, e há demônios que estão soltos, estão nas regiões celestiais. Lembra do que Paulo vai dizer em Efésios 6,10 ali a seguir? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. O que Satanás diz para Deus em Jó? De onde tu vens? Ele não está preso. Eu venho de passear pelo mundo. Então nós temos demônios presos, anjos caídos presos, e nós temos anjos que não estão presos, estão aí a serviço de Satanás. Visto que Satanás não é onipresente, né? Ele não é onipresente, Satanás. E nenhum dos seus anjos caídos são onipresentes. Satanás, não mesmo. Está solto, porque ele diz para Deus que vem de passear do mundo. Porque Deus fala com ele, né? De onde vem Satanás? Então você está preso na escatologia, baseada está dizendo assim, que tem demônio pior que o outro. Tem uma hierarquia. Efésios 6, potestades, principados, há uma hierarquia de demônios. Que quando, conforme o senhor falou aí do poço do abismo, eu já vi um discurso sobre isso, que esses são 3 demônios que estão presos. Tem os demônios. Daqui a pouco nós vamos falar alguma coisa, mas tem em Apocalipse vai falar de 3 demônios que estão lá presos. E eles são piores. Eles não entram aqui nesse momento aqui. Esse momento é uma outra, mas em Apocalipse cita 3 demônios que estão presos, né? Trancados. Então o que acontece? O abismo, o poço do abismo é uma cadeia de demônios, onde tem demônios trancados. Demônios trancados. Quando esse poço for aberto, algo assustador acontecerá sobre a terra. O que vai acontecer? Uma fumaça vai subir desse poço e vai se escurecer a terra e o ar. Então o texto de Apocalipse diz que a terra se escurecerá e o ar se escurecerá. O ar, no sentido de se escurecer, é no sentido de ficar pesado para se respirar. Esse é o sentido que está ali. A Bíblia não vai detalhar esse momento. A Bíblia não vai dar muito detalhe sobre essa escuridão da terra.
sobre o sol, esse ar, né, que vai ser atingido por essa fumaça. A Bíblia não detalha, mas a intenção é nos levar a saber que neste lugar chamado inferno, onde estão os seres malignos presos e onde também estão as almas dos pecadores que morreram sem salvação, é um lugar que tem fogo. O ditado popular vai dizer, né? Onde tem fumaça tem fogo. Já diz o ditado, né? E olha o que o rico, na parábola do rico Lázaro, olha o que o rico vai dizer a Abraão. Lucas 16, 24. Leia, Liliane, fazendo um favor. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que more na água, a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O rico, ele morre sem salvação. O lugar que ele está é um lugar de tormento. O que é que lhe causa tormento? A chama que lá tem. Eu estou sendo atormentado nesta chama. E ele pede o que? Água, para que seja tocado na sua língua, pelo menos a ponta do dedo de Lázaro, para que toque na sua língua, para que haja um refrescamento, né? Então, embora o texto não dá detalhe, mas o que quer ser apontado é que neste poço do abismo é um lugar já de condenação, onde a ira de Deus já está, onde o fogo já está aceso. E por isso que quando essa tampa é aberta, essa porta é aberta desse poço do abismo, dali vai se subir essa fumaça. E essa fumaça, ela se levantará desse abismo. Será uma fumaça tão espessa e fará com que o sol tenha o seu brilho ofuscado. Perderá o seu brilho nesse momento o sol. E o ar que o homem respira ficará comprometido. Essa fumaça trará um cheiro sufocante, deixando a terra em escuridão e mau cheiro. Podemos ver nesse cenário que a terra ficará em forma de inferno, com trevas, mau cheiro, fumaça em todo lugar, como se fossem nuvens espessas, e os homens caminhando em meio a tudo isso. Então vamos tentar focalizar aqui. O que é o poço do abismo? Chamas, fumaça. Se há fumaça, é um lugar sufocante, difícil de respirar. Quando eles colocam fogo aí, e esse fogo vem para o lado da residência, é ruim de respirar. Quando você está passando com o seu carro e tem uma fumaça de fogo, e aquela fumaça entra dentro do carro, é ruim de respirar. Então o que é o poço do abismo? Um lugar de condenação. Ainda não é o fim, mas é o lugar de condenação, porque o próprio inferno naquele dia será lançado no lago de fogo, mas já é um lugar de condenação, um lugar de tormento, um lugar de pavor, onde o próprio rico diz: tem chamas aqui, eu estou sendo atormentado por essas chamas. Aquilo vai subindo, o calor daquela chama, a fumaça daquela chama. Agora, aquilo que é cenário lá no inferno vem para cima da superfície da terra. O sol se escurece, tudo ficará escuro, em trevas. No inferno não há brilho, não há sol, não há luz, há trevas no inferno. A fumaça que estava lá até agora vai vir para cima da terra. É uma fumaça tão abrangente, tão espessa, assim como você vê uma nuvem no céu, se verá a fumaça naquele dia sobre a terra, ao ponto da terra se escurecer, o sol perderá o seu brilho, ofuscado por essa fumaça. O mau cheiro vai tomar conta de toda a terra. Os homens vão respirar aquilo, vão ficar sufocados com aquela fumaça tão agressiva e espessa. Então nós temos o quê? Nós temos nesse cenário aqui, a terra ficará em forma de inferno. E só não acredita quem não quer, né? Quem não quer. Explodiu no mar. Portão dentro da água. Com chama de fogo, não pagava aquilo. Não apaga. Apaga de jeito Então nenhum. o negócio é embaixo. Então o inferno se virá para a terra, porque desse poço, olha o que diz o texto aqui em Apocalipse, desse poço que foi aberto, o que aconteceu ali?
saiu gafanhotos, que na verdade são demônios. Então o que nós vamos ter sobre a terra? Fumaça, nós vamos ter escuridão, todo o cenário do inferno, demônios soltos voando para cima e para baixo, aterrorizando o homem na terra. Então o inferno vai ser cenário em cima da terra, é um cenário de inferno sobre a terra, com trevas, com mau cheiro, com fumaça em todo lugar, e homens caminhando no meio a tudo isso. Tudo isso. É por isso que a grande verdade do Evangelho está em Apocalipse, quando lá está escrito, no capítulo 21, se não me falha a memória, 20 e 21, e não sofrerão o dano da segunda morte, que essa é a morte eterna, né? Porque o dano é essa morte aqui, a segunda morte. O dano não é essa primeira morte. Aqui já foi o juízo, tá? Como? Aqui já foi o juízo, tá? Já foi, aqui é após o juízo lá. Esse de hoje aqui? Esse episódio que está falando aqui do gafanhoto, já aconteceu o juízo. Não, é o juízo ainda. É a quinta trombeta. Ainda tem a sexta, a sétima Correto. e mais 7 taças. Ainda tem muita coisa aí, irmão Universi. Ainda não é o fim, como diz a Bíblia. O negócio já está feio, né? Não é Feio? Negócio, e como diz aqui, né? Esse é só apenas o primeiro ai. Ainda resta 2 ais. Pastor, o gafanhoto que fala aqui não é esse que a gente conhece, não. Deve ser como monstro. Vê a fotinha aí atrás, você vai ver. Você já viu algum trem parecido com isso aí? Eu acho que é até pior que esse aqui. Que fala. Esse até que tá bonitinho, esse gafanhoto. Eu acho que vai ser pior. O que vai acontecer? Então nós teremos sobre a terra um cenário de inferno. Com trevas, com odor, com fumaça espessa daquilo que o fogo vai trazer, com demônios soltos e com autoridade, com permissão de Deus, de fazer o que tem que ser feito para Deus, a serviço de Deus, pois é a ira de Deus, e nós vamos ter esse cenário caótico sobre a terra. Junto a essa fumaça, algo vai acompanhar. Na subida dessa fumaça, algo acompanha essa fumaça. E o que é? Apocalipse 9:3, gafanhotos com poder de escorpião. Escorpião fala do seu veneno, gafanhoto fala da sua velocidade, o seu voo. Um plantio não resiste aos gafanhotos. Né? Aonde tem um plantio e vem aqueles insetos, arrasa. Então, não é em vão essa linguagem, gafanhoto e escorpião. A ferroada de um escorpião, né? Eu nunca levei, mas se alguém já levou, deve ser algo terrível. Leva até a morte. Né? Já levou, irmão? Já. O escorpião viveu. O escorpião morreu. Matei ele. Tem veneno que é pior, irmão. Tem veneno que é pior que o escorpião. Vamos voltar para a aula, depois a gente... Mas é terrível. Então não é uma linguagem jogada ao léu, né? É um gafanhoto que tem com poder de escorpião. Não, aqui é 2 pontos sendo traçados, né? 2 verdades sendo trazidas diante de nós, né? Sobre a devastação que um gafanhoto faz e o poder de um veneno, né? De um ataque de um escorpião, o que isso causa, né? Esses gafanhotos nem de perto são como o inseto que conhecemos. Eles são demônios, que em Apocalipse 9, do 17 ao 11, diz que eles tinham um aspecto de cavalo, rosto como o rosto de homem, cabelo como cabelo de mulher, coroas sobre a cabeça, dentes era como de leão, couraça como couraça de ferro, e suas asas faziam ruídos como de carros de guerra. Sua cauda era semelhante à de escorpião, e sobre ele um destruidor. E o duro que tirou a morte. Hã? O duro que eu posso morrer, eu não, né? Quer dizer.
Nós vamos. A pessoa não pode morrer. É aí que. Esse é o X da questão. É aí que nós vamos chegar. Aí você me complica. Então, não, o senhor vai estar no céu, descansa. Assim cremos, né? Ser fiel até a morte. Então o que acontece? Não é como a nossa irmã falou, não é esse gafanhoto. Não, nem de perto é esse gafanhoto que nós conhecemos. Há toda uma estrutura sobre esse gafanhoto. Claro que aí na próxima página você vai ter uma foto. E é uma foto ilustrativa, até que bonito, mas que com certeza não será assim naquele dia. Mas o que é que se diz respeito a esse gafanhoto? Diz que ele tem rosto de homem, cabelo de mulher, dentes de leão, o seu aspecto é de um cavalo, ele tem coroa sobre a sua cabeça, ele tem uma cauda de escorpião, ele tem couraça de ferro, ao ponto do que ele voa, faz um ruído como carros de cavalo de guerra. E não é são milhares de demônios que estarão sobre a terra, que subiu com a fumaça. E aí nós temos aqui, vamos detalhar os itens que está sobre esse gafanhoto. Nossa, a folha aqui se eu corto. Cavalo de guerra aponta para a velocidade desses agentes malignos para ferir e atormentar. Coroa de ouro aponta-se para o poder que possui para realizar a obra dada pelo Senhor. Rosto como de homens. Esses agentes malignos não só têm uma aparência de um inseto, mas eles têm inteligência, eles têm raciocínio para executar a ordem dada por Deus, e tudo neles é voltado para o mal. Cabelo de mulher aponta para uma aparência enganosa, formosa à vista, porém destruidora. Dentes de leão aponta para sua forma devoradora e cruel. Só não matarão porque o Senhor não os autorizou a tal coisa, porque é o que está escrito lá, que foi dado a eles e permitiu que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Ruído nas asas aponta para sua rapidez em relação ao que o Senhor os mandou. Cauda de escorpião aponta para sua capacidade de ferir, atormentar e causar terror sobre os homens. 5 meses. 5 meses. Só sobre os homens. 5 meses. Não vigia não. Então nós teremos um demônio ou vários demônios com um aspecto terrível sobre si, uma forma sobre si destruidora, e nós vamos entender que a grande essência disso é o poder destruidor que há sobre esses demônios que saíram do poço do abismo. E esses seres malignos que sairão do poço do abismo saíram não para ferir o verde de sobre a terra ou as vegetações comestíveis, mas sim para atormentar os homens que não tivessem a marca de Deus sobre a testa. Esses são os 144.000 escolhidos por Deus naqueles dias. Então a esses demônios foi dito que vocês vão sair, vocês não vão tocar nas árvores, vocês não vão tocar nas vegetações comestíveis, vocês vão tocar nos homens, mas não podem matar, só tocar. E nos que você se deparar no caminho, que tem a marca de Deus sobre a testa, que são os 144.000 eleitos por Deus neste período, esses também não serão tocados por esses demônios. O que nós vemos aqui? E isso serve para a nossa vida diária, espiritual, e seja ela o sentido dela na nossa vida. O poder que há em Jesus. O poder que há em Jesus.
Imagina um demônio como esse: rosto de homem, aspecto de cavalo, cabelo de mulher, dente de leão, coroas sobre sua cabeça, cauda como de escorpião, couraça, e esse demônio voando como voa esse inseto que aqui está, esse demônio voando para lá e para cá, cheio de poder, de destruição, mas quando ele chega na frente de um escolhido que tem a marca, ele tem que parar a velocidade que ele veio, uma freada brusca, e ir para outra direção, porque aquele é um escolhido do Senhor. E aí que fala do 144. Já tinha sido falado antes, mas aqui faz menção deles, que eles não serão tocados nesse dia. Deus não permitiu que esses anjos os tocassem nesse dia aqui. Mas quem que é esse povo, 144 mil? Judeu. Um povo judeu escolhido por Deus naquele dia. Não é a igreja, é um povo judeu escolhido naqueles dias para evangelizar. Então vai ter um novo povo. Como irmão versículo? Vai ter uma remanescente Judeu, a menina dos olhos, terá, marcada por Deus, que a morte não vai tocar. E eles vão estar evangelizando. Eles vão estar falando do amor de Deus. E vai ter gente que vai ter. É aí que está difícil, pastor. Vamos lá. Ele vai pregar para quem? Para os homens que estão sobre a terra. Mas esses demônios, eles vão respeitar as casas, então se eu fechar minha casa, eu estou bem tranquilo. Não. A pregação não tem a ver com o que está acontecendo no mundo. Aos 144 mil foi dada uma incumbência: saiam para falar, e eles vão sair. É aqui nos 144 mil que se cumpre que toda a terra ouvirá falar de Jesus, toda a terra será evangelizada. É aqui, não é hoje para nós. Pastor, mas sabe, eu quero entender assim, que a forma simbólica que fala de gafanhoto é que vai ser uma devastação total. Não vai ter sossego. Sim. Agora você faça ideia, 144 mil pessoas pregando para quem? Ninguém conhece um bicho desse aqui que dá uma picada. Não, mas eles não vão pregar para demônios, eles vão pregar para seres humanos. Mas é os seres humanos que vai ser aqui. Ele quer dizer que não vai ter os gafanhotos, vai matar a população, tudo, não vai ter para quem pregar, é isso? Não é matar. Mais ou menos isso. Não vai ser matar, porque a morte não vai Aqui não. Eles vão estar sofrendo só. Mas isso só vai atormentar eles, irmão. Vão estar vendo. O que A pessoa se tormenta. Como é que eu vou ouvir a palavra? o que a gente vive hoje nesse mundo? Pessoas atormentadas e a gente falando de Jesus e essas pessoas nem aí, ó. Não, mas nós temos o Espírito Santo, aqui não vai ter Espírito Santo. Então, não vai ter, mas vai ter alguém falando sobre Jesus, sobre o reino, o milênio, que vai vir o milênio, para eles não aderir à marca da besta, para eles suportar, haja o que houver. Tem um povo escolhido. Não, eu quero subir. Porque... Melhor coisa. Uma que o senhor nem judeu não é, então suba aqui. Porque eu vou falar, às vezes a gente fica em casa com um problema. Irmão Gilberto, mas pode ver que a maioria que aceita Jesus é na hora do sofrimento, é pela dor. Esse povo vai estar sofrendo, Vai estar. o evangelho não entra. Mas aqui eu vou falar para você, eu estou em casa com dor no pé, dor na perna, mas tem o Espírito Santo. Mas pensa bem, precisa. Aqui vai ser uma decisão. Então, fumaça, como o senhor disse, pelo menos. Tem um bom fogo para perto da minha casa, misericórdia. Minha mulher usa farda de manhã, agora você imagina, fumaça de enxofre. Vai vir. Não. Mas Deus nos guarde. É por isso que eu falei em aulas passadas. Não que seja fácil chegar no céu, porque a Bíblia diz que o céu é tomada à força. Mas se a gente olhar para Apocalipse, é muito fácil ir para o céu hoje. Uma sopinha de Por isso que é chamado do que? Dispensação da graça. Favor não merecido. Existe um favor sobre a igreja, sobre o salvo. Alguma coisa que te empurra para o céu, que te leva para o céu. E mesmo assim, a gente tem pessoas que desprezam, pessoas que saem da igreja por causa de nada. Porque não me deu Pai do Senhor,
porque não me deu oportunidade, porque nunca me deu uma liderança, porque não sei o quê, e umas dores que na verdade não são dores, são manhas. Já viu uma criança quando chora de manha? A lágrima desce, mas não é dor, é manha. Aqui será dor. Aqui a Bíblia diz que são os 3 ais que o anjo vai proclamar, que é apontado para aquele, não é corvo, né? O abutre que se alimenta de morte. Os 3 ai. Aqui vai ter ai. Aqui vai ter dor. Agora hoje aqui não existe dor. Hoje aqui existe manha. Uma geração manhosa. Uma geração que você tem que carregar no corpo. Que tudo dói. Mas na verdade não dói nada. Aqui vai doer. Aqui vai doer. Então, os 144 mil foi dado livramento nesse período aqui. Mostra-nos, trazer uma lição espiritual para nós, da autoridade, do poder que há em Jesus. E nós devemos descansar nesse Jesus. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Deus, o diabo não toca. Não toca. Quem está em Deus, claro, né? O diabo não toca. Então, ao crente, nós descansamos. Haja o que houver no mundo, nós estamos guardados por Deus. E se o mal nos atingir, saiba, foi permissão de Deus. E Deus, mesmo assim, permanece no controle. Deus não perde o controle da história. Esses seres trarão sobre os homens um tormento, uma opressão tão intensa, que é comparado biblicamente como o escorpião quando fere o homem, ou fere o homem. Essa ação desses demônios se dará tanto no físico do homem, como também no espírito, porque a Bíblia fala de ferir, e a Bíblia fala de atormentar. Tormento é aquilo que está dentro de mim, ferir é o que está sobre a minha carne, ou ferir o meu emocional, o meu sentimento. Mas tormento, não tem como eu atormentar minha carne, eu atormento o meu espírito. O espírito entra em tormento, uma opressão. E aqui diz que os homens serão feridos, os homens serão atormentados em seu espírito. Será uma dor, um efeito tão doloroso no homem, que estes terão suas almas carregadas de sentimento de morte, e assim buscarão a morte. Será impossível escapar da ira do Senhor através desses gafanhotos. Eles são seres espirituais caídos, são demônios. E o que isso quer dizer? Não existe lugares na terra que eles não poderão entrar. Eles não precisam de chaves para abrir as fechaduras. Paredes não podem barrar. Esconderijos são aos seus olhos como um lugar descoberto e visível. Assim como Jesus apareceu no meio dos discípulos sem bater na porta, depois que ressuscitou, porque estava com seu corpo agora glorificado, os homens o viram, tocaram, mas Jesus não estava mais nesse corpo físico que uma parede pode me deter. Ele estava no corpo glorificado, espiritual. E aí ele entra lá no meio do povo, e quando o povo vê, Jesus lá no meio deles, sem bater na porta, sem abrir a porta, nada pôde parar Jesus. Assim se dá com esses demônios. Eles são seres espirituais. Seres espirituais não existe fechadura, não existe porta, não existe parede. Se for prédio, voa. Se for abismo, eles vieram de lá. Então pode ser uma parede de aço, pode ser uma parede de concreto. Aqui, aquela história dos 3 porquinhos não funciona muito aqui, né? A primeira casinha era de palha, a segunda era de capim, sei lá o que era a segunda. Mas a do terceiro porquinho era de tijolo. Aí o lobo mau soprou e não derrubou a casinha. Aqui não, aqui ele entra dentro da casa, porque ele é um ser espiritual, né? Ele não está limitado a essa questão física que nós estamos limitados. Então hoje em dia se projetam, né? Os homens falam e projetam esconderijos
ou moradias subterrâneas, abaixo da superfície da terra. Mas esses gafanhotos vêm do poço do abismo. Eles terão acesso a esses lugares. Hoje, em vários lugares do mundo, já tem esconderijos subterrâneos. Bunker, né? Pessoas fazendo para uma iminente destruição, ou uma iminente, como é a palavra? Ou uma iminente invasão de algum ser alienígena, alguma nação, e eles já têm esconderijos programados. Porém, como é um ser espiritual, não tem telhado que barra deles ver o que está aqui. Não tem. Tudo está descoberto aos olhos deles. Para onde eles olham, tudo está descoberto. Embora eles não são onisciente, onipotente, onipresente, mas são seres espirituais. Então não tem como o homem se esconder atrás de uma pedra. Não. O diabo vê o homem atrás da pedra. Nada limita isso dele. Não, nada limita. Então aqui não terá esconderijo. Não terá esconderijo. A diferença de Deus é que Deus não precisa ir ver onde você está. Deus te enxerga do alto sublime trono aonde você estiver. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele vê tudo, conhece tudo. Satanás ele tem que ir. Mas assim que ele está vindo, ele já, esse telhado para ele não é nada. Ele está vendo o que está aqui dentro. Imagina se uma pessoa que conheceu o Evangelho, que hoje às vezes ele até ignora os assuntos deles. Imagina se ele tiver a sorte de viver isso. O azar, né? Tiver o azar de viver isso, né? Vou falar. Então, esses gafanhotos, né, que são demônios, eles vão atormentar homens, vão ferir homens. A ordem do Senhor foi que atormentasse o homem por 5 meses, mas que não o matasse. Leiamos o que está escrito na Bíblia, em Apocalipse. E naqueles dias homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Estamos diante de um texto ou um assunto, né, que gera bastante debates por aí. Né? O que se dará nesse dia? Vamos lá. Esse assunto só existe por causa do texto que estamos nele. Esse assunto só existe por causa de Apocalipse, capítulo 9, verso 6. Se não tivesse Apocalipse 9, verso 6, então esse assunto existe por causa de um versículo de uma verdade bíblica. Então é dentro disso que nós vamos ter que olhar. É dentro disso que está essa verdade, e não fora disso. Então eu não posso pegar um texto e querer aplicar ele em tudo na vida. O texto está inserido numa história, numa realidade. Capítulo 9, verso 6 é uma realidade de um momento da história, que durará 5 meses. Então é nisso que o texto está dizendo que não haverá morte. Nesse período de 5 meses. Foi tirada a autoridade do diabo de matar. Nesse período aqui, dentro desses 5 meses. Então, e nós vamos entender o que é isso. Esse assunto só existe por causa do texto. Para responder, precisamos olhar para o mesmo. O gafanhoto, seres malignos, vão ferir e atormentar os homens. Esses danos causados pelos demônios no físico e no espírito do homem será como de uma ferroada de escorpião. Serão danos tão agressivos sobre o homem no seu todo, que é impossível um homem, na sua normalidade, não morrer. O que vai acontecer aqui nesse dia? Porque a ordem do Senhor é expressa aos demônios. Esqueçam a relva, esqueçam os plantios, esqueçam as árvores, e o teu foco será homens. Somente homens que não têm a marca
do sinal de Deus na testa, que são os 144 mil. Os demais, enxergue somente eles. É o alvo de vocês, é a nova dieta de vocês. Se até ontem vocês só comiam verde, a dieta de vocês mudou agora. A dieta de vocês agora vai ser se alimentar das feridas dos homens e do tormento sobre o homem. E esses demônios saem. O dano que esses demônios vão fazer nos homens, porque os dentes é como de leão. O que um gafanhoto, o que ele usa para comer a relva? Os dentes, a boca. Mas o rabo dele ferrou também, né? Aqui o texto nos faz entender que o homem será ferido. Ferido pela cauda do escorpião, ferido para aquilo que é a ação do gafanhoto. Então vamos imaginar aqui, mordendo, porque o escorpião, a tendência dele é segurar com a patinha e vir com a cauda e creu, né? Então imagina um leão mordendo e a cauda de escorpião enfincando no ombro. Mas aí só vai morder, não vai chegar a comer a carne, não. Vai, mas A Bíblia diz que o homem é ferido. vai estourar a cabeça, vai andar sem cabeça. Então, mas não foi dado o poder de matar. Então imagina um leão mordendo o seu braço. E o rabo dele é como a cauda de um escorpião com veneno te picando em outra região do seu corpo. Imagina agora esse gafanhoto te largando. As feridas que não vai ficar no físico. O retalhar dos dentes. Imagina isso. E por 5 meses não vai morrer. Não vai morrer. O problema é que o ferido, se ele fosse só ferido uma vez, o outro que vem morre também. Não, vai ser um terror sobre a terra. Vai ser um terror sobre a terra. Além de sentir a dor da mordida do leão, vai sentir O veneno que vai entrar em tormento. Quando a gente sente uma dor, logo o que acontece? Que a dor desapareça. vai permanecer. Mas ela não vai desaparecer, ela vai permanecer. Então, o que vai acontecer? No homem natural, esse efeito desse terror que virá sobre o homem, tanto de ferir o físico, como ao efeito daquilo atormentar o homem no seu espírito, nos levaria em segundos à morte. Nos levaria. Qualquer homem que passasse por isso, no dia de hoje, morreria. Não suporta. Porém, nesse dia aqui, Deus vai dizer, não tem morte. A ferida vai ultrapassar de um lado para o outro, mas não vai morrer. O veneno vai tomar conta do corpo da pessoa ao ponto da pessoa entrar em tormento, mas só vai doer, mas não vai doer, não vai morrer. Pastor, não é nesse ponto aqui que eles vão pedir para os montes cair, aí é quando o seu Senhor descer, né? Eles vão pedir para os montes cair, eles vão querer morrer também, não vai conseguir. Mas aí é lá mais para o final. Então, o que acontece? No homem normal, né, por algo tão agressivo que acontecerá com o homem normal morreria rápido. Esses homens olharão para o seu corpo ferido e seu espírito oprimido de uma forma anormal, porque o que vai acontecer aqui é uma coisa anormal, que não aconteceu ainda com nenhum homem na terra. Eles vão esperar a morte como um remédio. Imagina você ver seu corpo retalhado. Dentro de você, você sentir a dor daquele veneno correndo dentro de você, aquele tormento na sua alma, e você vai olhar, porque são seres humanos, e vai olhar e vai dizer, eu morro agora. A pessoa talvez vai até desmaiar, mas no dia seguinte olha a pessoa acordando com a mesma dor, com os mesmos ferimentos. Pode nem a pressão. Então, o homem vai achar que a sua morte está chegando, é o melhor remédio.
será a sua morte. E relacionado aos homens feridos pelos gafanhotos, não. E o alívio das suas dores, porém, ela não virá. Olha o que o texto diz aqui, que nós lemos: a morte fugirá deles, porque a morte é um espírito que vai ser lançado no lago de fogo naquele dia. Satanás, o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo, e o último adversário a ser destruído é a morte, diz a Bíblia. Então o que acontece? A morte vai chegar diante do camarada todo arrebentado, ruivando de dor, não tem como estar vivo. A morte vai chegar e vai dizer: não vou poder te tocar não, só daqui 5 meses, e vai embora. Imagina você levar um tiro no rosto e fazer um buraco no seu rosto. Morreu. Não, continua vivo. Continua vivo. O sangue dele não vai nem sair. E se sair, não vai morrer. Não tem morte. No efeito dos gafanhotos. Nós estamos tratando de uma morte ou numa coisa que levaria à morte pelos gafanhotos, né? Então, os homens vão achar que vão morrer, e de fato, eles vão esperar a morte, que vai ser o melhor remédio que tem. Num sofrimento tão absurdo, a morte é um remédio, é alívio para suas dores, porém, ela não virá. Buscar a morte pode estar relacionado aos homens feridos. Então, vamos imaginar, porque o Apocalipse nos leva a pensar, e não é pecado pensar. Primeiramente porque não se trata de doutrinas de salvação. Uma vez que não se trata de doutrina de salvação, você pode ter pensamentos. Então o que acontece? Os homens vão amanhecer no dia seguinte. O sol raiou, numa expressão porque a fumaça vai escurecer, mas uma expressão, o dia seguinte chegou. A pessoa vai olhar e vai dizer: era para mim estar morto, eu estou vivo. Buscarão a morte. Esse buscar a morte pode estar relacionado a quê? Pode ser relacionado a quê? Buscarão a morte. Esses homens feridos pelos gafanhotos, deixa eu ver como eu coloquei. Buscar a morte pode estar relacionado aos homens feridos pelos gafanhotos, e esses causar mais danos ainda, e esses homens causar agora mais dano ainda sobre eles. Então imagine você, todo ferido, atormentado de dor, mas você não morreu. E você diz: não, eu vou buscar a morte. Do teu lado tem um corpo lá caído no chão, porque a terra vai estar uma carnificina. E você arranca um pedaço podrificado daquele corpo e coloca sobre as suas feridas que o gafanhoto te fez. Você pega um pedaço de uma coisa podre, cheio de bigato, bactéria, e coloca sobre as feridas, dizendo: eu vou causar em mim uma infecção. Buscarão a morte. Se esse corte que o gafanhoto fez em mim não me trouxe a morte, eu vou pôr esse pedaço de corpo podre humano sobre esse corte, contato direto com o meu sangue, com minhas células, e vai dar uma infecção generalizada. Eu vou morrer no dia seguinte, e no dia seguinte a pessoa vai estar viva, não vai morrer durante 5 meses. Buscarão a morte. Pessoas que terão atitudes terríveis só para alcançar a morte, mas não terão a morte. Então, um raciocínio aqui. O senhor falou ali que os gafanhotos vão afundir a carne e o espírito. Agora, raciocina comigo. A pessoa que está vivendo tudo isso aí que o senhor acabou de falar agora, ele não está consciente que ele já está com o pé no inferno? Sim. E como ele vai buscar a morte para aliviar? É isso que eu estou aqui. Mas tem uma coisa que o homem sabe que se ele pecar, ele vai para o inferno. Correto? Ele o quê? Se o homem sabe, se pecar, vai para o inferno.
Não, só para a gente entender a linha. Ele não sabe disso? Mas o pecado é tão prazeroso que ele não se importa com o inferno. Ele vai lá. A morte, eles estão com o pé no inferno e ainda procurarão a morte, porque a morte nesse dia vai ser um prazer. A morte nesse dia vai ser um alívio. Vai ser algo que o espírito, a alma vai pedir. A alma vai clamar pela morte. Mas não tem. Mas, pastor Rafael, hoje, você pregar o evangelho hoje para uma pessoa, ele bate o peito, ele não quer saber. Mas por quê? A graça, hoje ela é a salvação. Ela, sim. Quem entendeu, quem foi beneficiado pela graça, e quem não foi, pela misericórdia, ele é auxiliado por Deus mesmo, coisa que nós sabemos, né? Mas esse fator que o senhor está falando aí, não existe mais na graça. Tá, A graça já foi. Então, agora, como que esse indivíduo... Vamos olhar para a pregação da graça. Pregação da graça. Fulano, Jesus te ama e vai vir buscar a sua igreja. O Espírito Santo vem e toca na alma daquele homem. E aquele homem, pela dureza do seu coração, rejeita essa mensagem. Pregação da graça. Pregação dos 144 mil. Ele vai vir para reinar. Suporta esse período. Não cede à marca do anticristo. Aguenta. Ele está vindo aí para reinar sobre nós. E todo esse mal vai se terminar. É a pregação do milênio. Ele está vindo para reinar. Pregação da graça. Ele está vindo nos buscar. Pregação dos 144. Ele está vindo para reinar. A graça, o Espírito Santo nos ajuda a chegar no céu, para nos livrar da ira vindoura. Pregação da grande tribulação, você vai ter que lutar pelo próprio sangue. Acabou a graça. Acabou a ajuda. Uma comparação. Praticamente isso. Se salvar. Uma comparação. Crendo em Deus. O que diz Apocalipse? Esses são os que vieram da grande tribulação, que por amor à palavra de Deus não negaram o seu nome, mas perderam a sua vida. Apocalipse 20, 19 ou 20. Quem são esses? São os que foram degolados na grande tribulação. Martírio. Que minha mãe prometia: eu vou te bater. Mas ele sabia que a mãe promete, mas ela abrandava. E meu pai já falava: vou te bater, marca de 6 horas, eu ia comer na hora. Então eu já sabia que eu ia apanhar, entendeu? Mas aqui há uma pregação de esperança aqui nesse tempo. Porém, essa pregação de esperança, o que acontece hoje? A pregação da graça é como se você pudesse poupar ela, apalpar ela. É como se fosse sólida. Aqui será líquida. Você não vai conseguir enxergar por causa de todos os terrores. Mas vem o milênio daqui a pouco. Daqui a pouco Jesus vai descer na terra, no Monte das Oliveiras, para pôr fim em tudo isso, iniciar o reino literal de Deus na terra com 1000 anos. Nós vamos chegar lá. O desfecho da lição vai fazer um resumo de tudo isso, né? Eu sei. Então o que acontece? Dá-se a entender que esse buscar a morte, imagina lá uma pessoa toda arrebentada por esse gafanhoto, rosto de homem, cabelo de mulher, boca de dente de leão. É um demônio, né? É um demônio. São demônios, na verdade. E agora esse homem todo estrupiado ali por esse demônio, porém não morreu. Uma dor, uma opressão, um tormento terrível. Porque, vamos voltar lá em Lucas. O rico só foi para o inferno, se podemos falar só, né? Mas já estava em tormento. Por causa de uma chama que nem estava queimando ele, mas tinha uma chama lá. E ele sentia aquele calor e já estava em tormento. Aqui são demônios tocando homens. Demônios tocando homens.
e a morte não vai existir nesse momento de 5 meses. Então será uma dor e os homens buscarão a morte. Possivelmente pegarão fezes, pegarão restos humanos, pegarão coisas tomadas de bactérias podres, colocarão sobre suas enfermidades, sobre suas feridas, sobre seus rasos, buscando uma infecção generalizada, quem sabe, só para que a morte chegasse. Porém, a morte não vai buscar, não vai chegar, né? Olha o que está escrito. E disse o Senhor, em Apocalipse 6,5: e foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Esses demônios vão durante 5 meses, é o que o irmão Versi falou. O problema é que você não morre, amanhã o demônio está lá de novo. Sim. Hoje ele só te dá uma bocanhadinha, uma ferroada. Amanhã ele diz: hoje eu vou morder teu pé, ferroar tua canela. 5 meses. Aquele que tiver a sorte que não vai morrer em 5 meses, que é capaz de ter mais uns 2 ou 3 cavalos de outro pé. Então imagina, vamos imaginar um gafanhoto desse te erguendo a 20, 30, 40 metros, te soltando para o chão, e você não morrer. Você será ferido. E você vai morrer. Você vai ficar lá naquele estado terrível e a morte não vai vir. Por isso vai ter gente que vai salvar. Porque se eles aguentar ou que suportar os 5 meses de aflição, tiver tudo bagaçado e receber a mensagem de 144 mil, falar: olha, se Deus me deu condição de eu aguentar tudo isso, agora eu vou ser salvo. Não acredita? Por ele próprio. Por ele próprio. Pela pessoa própria. Pela pessoa. Pela pessoa própria. Mas não vai sofrer mais. Não acabou ainda. Falando da quinta ainda. É. Calma, tem mais. Não acabou. Não acabou ainda. Agora, esse sentimento de buscar a morte, esse sentimento, nós temos 2 exemplos na Bíblia sobre esse sentimento, que é um sentimento que vai tomar o homem nesse dia devido aos tormentos. Nós vamos ter em Jeremias 8,3: por causa da situação difícil de Israel, escolher-se-á antes a morte do que a vida. Jeremias está dizendo que devido ao que acontecerá com Israel, os homens vão desejar a morte. Então esse buscar a morte, esse desejo da morte, seja talvez uma linguagem daquilo que será um tormento tão grande, porque tudo que o homem deseja é viver. Desde o ventre de uma mãe, a luta pelo homem é a vida. Desde o ventre da mãe até a pessoa já com sua idade em cima de um leito de dor, ela não cede para a morte, ela quer viver. O homem não foi feito para morrer. Mas devido ao cenário, Jeremias vai dizer que o povo vai desejar na sua alma a morte. Olha o que Jó vai dizer no capítulo 3, verso 21, por causa da situação que ele estava vivendo. Leia para nós, Viviane, a situação de Jó, no capítulo 3, 21, e olha o que ele vai dizer. Que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela, mais do que os tesouros ocultos. O 7,15. Pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. O que está em Apocalipse aqui pode ser uma expressão para colocar de fato peso naquilo que vai acontecer através desses demônios na vida do homem. Não necessariamente que esses homens vão fazer coisas para se matar, mas um desejo, visto que toda a história, o homem deseja morrer, viver, melhor dizendo, aqui, devido ao ambiente, o desejo será de morte.
Porque aqui nós estamos com uma luz acesa. Mas lá não vai ter essa luz acesa. Uma escuridão tomou a terra. E daqui a pouco você ouve barulhos como carros de cavalo de guerra, que é as asas do gafanhoto batendo. E você vê aquele barulho se aproximando. E eles enxergam e a pessoa não enxerga. A pessoa não enxerga. Está tudo escuro. E quando tu vê, tá aquele Satanás em cima de ti. Não, imagina o terror que é isso, gente. Imagina o quão terrível será. Por isso que a Bíblia diz que é um tormento. Qual é o tormento? Será que ele está chegando? E esse barulho, será que é ele? Será que ele vai me pegar de novo? E não vai ter morte. Não é 5 dias, não é 5 horas, não é 5 semanas, 5 meses. Que a gente possa se lançar aos pés do Senhor. Deixar, como diz Paulo, deixar todos os embaraços para trás, para que a gente possa chegar no céu. Porque é o que Jesus falou quando ele está pregando na sinagoga de Nazaré. Esse é o ano, e ano aqui não é um ano, é o tempo. Esse é o tempo aceitável do Senhor. Ele te aceita como você é, transformado pelo Espírito Santo. E ali a coisa vai ser feita. Alguns teólogos acreditam que se porventura houver tentativas de suicídio neste período, eles não conseguirão executá-los, ou então tal ação não terá efeito de morte. Alguns teólogos acreditam que nesse tempo aqui, pessoas pode ser que cheguem à tentativa de suicídio, mas não vão conseguir executar o suicídio. Talvez a pessoa vai tentar se enforcar, vai ficar lá pendurado vivo. Aí pronto, se solto, já estava difícil escapar do gafanhoto, agora pendurado na árvore. Estava ferrado, agora ferrou tudo mesmo. Falando uma coisa que isso aí. Talvez pegarão uma faca para se degolar e perderão a força na hora. Não vão conseguir ter força para passar a faca no seu pescoço, cortar a sua artéria. Não vão ter força de cortar os seus pulsos, de apertar um gatilho de um revólver. Mas haverá escuridão. Não haverá escuridão? Escuridão. Todo mundo escuro. Quem vai achar a faca? Quem vai achar a corda? Não. A morte não vai dar, não vai botar a morte dela. Mas até que ache, talvez não terão força de executar tal processo. Se pendurar, vai ficar lá pendurado. Quando for tirado, só Deus sabe, mas vai ficar lá pendurado. Talvez num ato de se degolar, talvez não vai ter força para tal coisa. Porque quem disse que a morte foi detida, não foi a morte, foi Deus. E a palavra de Deus não volta atrás. Se Deus disser chove, chove. Mas se Deus falar não chove, não tem o que o homem faça, não vai chover. A palavra de Deus permanece para sempre. Então, se Deus declarou na palavra, não tem morte na terra durante 5 meses, o homem não vai ter possibilidade de conseguir se ferir ao ponto da morte alcançá-lo. Eu não acredito de pessoas cortando a cabeça e continuar vivo. Eu acredito de pessoas não conseguirem cortar a sua cabeça, porque Deus baniu a morte de sobre a terra. É porque já é determinação de Deus. Determinação de Deus. Não vai conseguir se matar de jeito nenhum. Um Deus que disse, haja dia, e houve dia. Um Deus que disse, haja sol, e o sol surgiu. Ué, um Deus que diz, não há morte, não há morte. Mas a forma do gafanhoto e a velocidade deles, eu coloquei ele breca naqueles que tem a marca. Ele passa por cima. Você não vai devagação. Não vai o quê? Vai arrebentar o corpo humano, sim. Sim, vai ficar ferido e em tormentos. O corpo humano vai ser, eu não digo mutilado, mas que vai ser feridos, como cortes, como
mordidas, pedaços arrancados e... Um cavalo daqui, início desse aí vai dar cor. O aspecto é de cavalo. Eu falo para o senhor, o ser humano, ele não vai... Qualquer batidinha que tem, ele se quebra tudo. Mas aqui não morre. Não. Isso é a ira de Deus. É a quinta trombeta, é a ira de Deus sobre o mundo. Vai ter muitos que vão perder braço, Sim. perder perna e ficar ali. E ficarão vivos, né? Então o que acontece? Para finalizarmos essa quinta trombeta, não podemos nos esquecer do rei que está sobre o gafanhoto, porque se o bichinho já é ruim, mas ele tem um rei sobre ele. O texto vai dizer, né? E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. O nome do rei, que é o anjo do abismo, se dá através de dois dialetos. O primeiro é hebreu, Abaddon, e o segundo, então, no grego, né, Apolion. Ambos os nomes têm o mesmo significado, que quer dizer que é destruidor. Então, esses demônios que saíram do poço, do abismo, eles têm, claro que não é uma coisa literal, mas a ciência, o espírito dominador que está sobre eles, a essência que há sobre eles é de destruição. João 10:10, olha o que Jesus vai dizer: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então, quando Jesus fala aqui do ladrão, ele está se referindo a quem? A Satanás, a obra de Satanás. Qual é o nome do rei que está sobre o gafanhoto? O espírito que está sobre o gafanhoto? Satanás. A essência de Satanás está sobre os gafanhotos, que são os anjos que caíram do céu naquele dia e estão a serviço de Satanás e agora estão soltos. Então ele é o destruidor. O próprio Satanás, ou um ser caído que o representa, né, no mundo espiritual, é que está dominando e governando esses gafanhotos, demônios, independente do poder e força que há nesses gafanhotos. O poder e o domínio de todas as coisas estão nas mãos do Cordeiro. Então, embora a gente veja um arrasar de situação, mas é Deus dominando todas as coisas, é Deus governando todas as coisas. E aí, como diz aqui o texto, né, que e tinha semelhante a escorpiões na cauda, e foi dado, deixa eu ver aqui o texto, uma couraça de ferro, e dos suas asas era como carros de guerras, quando muitos cavalos correm em combate. E tinha uma cauda semelhante a escorpiões, e um agulhão na cauda, e o seu poder era para danificar o homem durante 5 meses. Então, o que está sobre esses demônios é o espírito maligno de Satanás, que é o destruidor. Por isso que traz consigo esses dois nomes que aqui nós lemos, Abaddon e Apolion, que é o destruidor, é o que está sobre eles, e foi dado a eles para danificar os homens. E esse dano aqui não é só físico, mas é mental, é o homem no seu espírito, no seu emocional. E a alma, né, visto que o espírito do homem, o que vem até o espírito do homem é o que enche a alma do homem, pois Paulo diz que o Espírito de Deus
toca no nosso espírito, nos trazendo a certeza que somos filhos de Deus, e a nossa alma então se enche, né? Aqui o espírito do homem será tocado por esses poderes malignos, e a alma vai se encher de um só desejo, a morte, pois não a encontrarão. E um dano em tudo aquilo que se diz o ser humano, um dano, como diz que foi colocado para danificar o homem. Embora tudo isso esteja acontecendo, mas Deus está no controle e na permissão de todas as coisas.